Gálatas capítulo 3. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Esse é o problema de todos aqueles que percorrem o caminho da fé sem uma boa direção. Começam pelo Espírito e terminam pela carne, em rituais, mandamentos que nada podem nos aperfeiçoar. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o acaso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça? Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Abraão, o pai da fé, não o pai das obras. Abraão foi conhecido como o pai da fé, não como o pai das obras. Essa é a melhor forma de refutar Tiago em sua carta. Quando ele pergunta: foi Abraão justificado pela fé ou pelas obras? E aí eu te pergunto: Abraão é conhecido como pai das obras ou pai da fé? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, todas as nações. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E aí, como Cristo cumpriu toda a lei e cumpriu por nós, já não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo: se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Como homem falo, Paulo está dizendo que nesse momento está utilizando a sabedoria humana, não a sabedoria espiritual.
Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, que era Cristo, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a justiça não foi pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, olha só que detalhe interessante, antes que a fé viesse, e quando é que veio a fé? Estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. A fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, de guia, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, através de Cristo, já não estamos debaixo de guias, de aio, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Todos são filhos. Olha aqui que Paulo fala, hein? E os religiosos dizem, ali é uma criatura. Mas Paulo está dizendo aqui, todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Apresenta todo homem perfeito em Cristo Jesus, diz lá em Colossenses. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Batizados em Cristo, na morte de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Tremendo.